Antes de entrar em código, eu gostaria de começar esse vídeo com uma reflexão. Quem trabalha com software já há algum tempo, provavelmente já viu isso acontecer nos projetos. O sistema começa simples, cresce rápido e de repente começa a ficar difícil evoluir. Não porque o código é ruim, mas porque algumas decisões tomadas lá atrás começaram a cobrar o seu preço. Decisões que até fizeram sentido naquele momento, ou que foram tomadas até para ganharem mais velocidade nas entregas. Só que só mais tarde a gente percebeu que eram decisões de arquitetura. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Tolino, eu sou engenheiro de software e hoje vamos iniciar nesse vídeo a série Construindo um SaaS em .NET, um monolito modular com qualidade e escala desde o início. Existe uma frase extremamente popular no mercado que diz assim: vamos começar simples, depois a gente melhora. O problema não é a frase em si, o problema é que na prática, começar simples quase sempre significa começar sem arquitetura. E aí que está o problema. Significa não pensar em evolução, não pensar em escala. E aí, quando o sistema cresce, a conta chega. O código você aterra fatora, só que a arquitetura não. Quando você escolhe um modelo arquitetural errado, cada mudança começa a ter efeitos colaterais inesperados. E aí, quanto mais o sistema cresce, mais fica difícil mudar. E não é só custo técnico que eu estou falando, é custo humano, é retrabalho, é estresse. A dívida técnica não é um bug, é quando o sistema te impede de evoluir. É quando cada funcionalidade nova exige mais análise do que deveria. Nesse ponto, o sistema começa a limitar o próprio negócio. E existe também um outro cenário que começa a aparecer um pouquinho mais tarde, que é quando o seu SaaS dá certo. Clientes entram, a receita cresce, o negócio funciona, mas a base técnica não foi pensada para evoluir. E você não pode parar para reescrever tudo ou reestruturar. Aí a arquitetura começa a impor limites ao negócio. Essa série nasceu justamente dessa experiência. Nós vamos começar um projeto simples, mas sem abrir mão da estrutura. E eu vou mostrar que é possível ser muito ágil sem implantar qualquer dívida técnica. Nessa série, nós vamos construir um sistema de logística. À primeira vista, um sisteminha simples. Cadastro de veículos, motoristas, remessas. Mas a complexidade real não está nas telas. Ela está nas decisões arquiteturais. Esse sistema ele é um monolito modular. Isso significa que ele é um único deploy, mas não um sistema acoplado. Cada módulo é isolado, cada módulo tem seu próprio modelo, seu próprio esquema de banco, suas próprias regras de negócio. Um módulo não vai acessar diretamente os dados do outro módulo. Eles não vão compartilhar entidades. Eles se comunicam por eventos e, quando necessário, até por integrações explícitas. Mas nenhuma chamada direta escondida. Nada de dependência acidental. Tem gente até que começa com microserviços direto, mas normalmente isso é um erro. Microserviços vão aumentar a complexidade, aumentar o custo operacional, e já o monolito modular, ele te dá o melhor desses dois mundos. E tudo isso que você está vendo não é só teoria. Eu vou usar o Lino para construir esse tema. O Lino não escreve só código, ele cria a estrutura, ele impõe limites, ele te orienta o caminho técnico do projeto. Se você quiser entender melhor como essa estrutura toda é criada desde o início, acesse o site lino.dev e lá você vai encontrar exemplos, documentações e o conceito por trás de tudo que nós estamos construindo. Mas continua aqui comigo, essa é uma série de 6 vídeos. No próximo, a gente vai criar o projeto do absoluto zero. Vamos criar os módulos, criar as entidades e até integrar tudo com eventos e uma integração síncrona, que faz parte de uma regra de negócio. No final, você vai entender como eliminar a dívida técnica antes mesmo dela começar. A arquitetura não é um luxo, é o que sustenta a evolução do sistema ao longo do tempo. No próximo vídeo, a gente começa a construir isso tudo do zero. Te vejo por lá.